Você já ouviu falar de uma floresta tão antiga quanto as próprias montanhas, onde a escuridão se adensa sob as copas e o próprio ar parece pesar sobre os viajantes? Um lugar onde aranhas gigantes caçam nas sombras e elfos patrulham em silêncio, atentos aos males que espreitam em cada tronco retorcido. Essa é Mirkwood, ou a Floresta das Trevas, um dos lugares mais misteriosos, perigosos e fascinantes de toda a Terra-média. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que ela era bela e luminosa, conhecida por outro nome. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na história completa de Mirkwood, desde seus dias gloriosos como a Floresta Verde, até sua decadência e corrupção nas mãos das forças sombrias de Sauron. Se o assunto te interessa, fique comigo até o final desse vídeo. Nos dias antigos, durante a Primeira e Segunda Era, a vasta floresta que se estendia entre as Montanhas Cinzentas e as Montanhas da Névoa, atravessando as terras do norte até os confins do rio Anduin, era chamada de Erin Galen, a Floresta Verde. Ela era um lugar belo e vasto, repleto de vida, onde árvores altas se erguiam como torres e criaturas livres viviam em harmonia. Durante a Primeira Era, essa região ainda era um pouco habitada por elfos. Os grandes reinos dos Eldar estavam no oeste, em Beleriand, onde cidades como Doriath, Gondolin e Nargothrond brilhavam como joias da civilização élfica. Mas, com a destruição de Beleriand, ao fim da Primeira Era, causada pela Guerra da Ira e pelo afundamento das terras ocidentais, muitos dos elfos sobreviventes migraram para o leste, buscando novas moradas, longe da ruína e dos conflitos que marcaram aquela época. Entre esses migrantes estavam os elfos Sindar, que não eram elfos da luz de Aman, mas que viveram sob a influência dos altos reis de Beleriand e possuíam grande conhecimento e sabedoria. Um desses senhores Sindar era Orofer, um elfo nobre e orgulhoso que não desejava mais viver sob a sombra dos Noldor nem de seus reis. Ele conduziu seu povo para a vastidão de Erin Galen e ali se uniu aos elfos silvestres que já habitavam a floresta desde tempos antigos. Esses elfos silvestres, ou Avari, eram mais reclusos, com uma relação mais íntima com a natureza e menos interesse pelas grandes estruturas de poder e guerra. Orofer buscava justamente isso, um retorno à simplicidade, à comunhão com a floresta, longe dos conflitos e das intrigas dos altos elfos. Assim, ele foi aceito como rei e fundou um reino informal, descentralizado, onde sua autoridade era exercida mais por respeito e sabedoria do que por leis ou exércitos, como os antigos reinos dos Noldor. Durante a Segunda Era, esse reino prosperou. Os elfos de Erin Galen viviam em harmonia com as árvores e os animais, protegendo a floresta de qualquer ameaça externa. Mas a paz nunca durava para sempre na Terra-média. O poder de Sauron começou a crescer no sul, e Orofer, relutante, mas consciente da gravidade da situação, decidiu se unir à última aliança entre elfos e homens. Ele marchou com um exército de seus elfos silvestres até a planície de Dagorlad, onde enfrentaram o próprio Senhor do Escuro. Contudo, Orofer era orgulhoso e precipitado. Ele desobedeceu às ordens do alto rei Gil-galad e avançou antes do tempo combinado, levando seu povo direto à destruição. Seu exército foi massacrado nas primeiras investidas contra os exércitos de Sauron e o próprio Orofer caiu em batalha. Essa perda foi devastadora para os elfos da Floresta Verde. Seu filho, Thranduil, sobreviveu e assumiu o trono. Com sabedoria e prudência, ele decidiu levar o que restava de seu povo para uma região mais segura, no extremo norte da floresta. Ali, próximo a um rio subterrâneo, encontrou um sistema de cavernas naturais que lhe lembrava as lendas de Menegroth, a milenar fortaleza do rei Thingol em Doriath, um reino élfico da Primeira Era, escavado nas entranhas da terra
e adornado com grande beleza. Inspirado por essa lembrança ancestral, Thranduil fez dali sua nova morada, um palácio oculto e fortificado, rodeado por árvores ancestrais e rios serenos, mas também por uma crescente escuridão que se aproximava lentamente do sul. Assim nascia o reino élfico do norte de Eringen, um refúgio de beleza e luz diante das sombras que, em breve, cobririam aquela floresta. E foi também o início da transformação de um lugar outrora conhecido como Floresta Verde, na temida e corrompida Mirkwood, a Floresta das Trevas. Durante a Terceira Era, a floresta começou a mudar. Uma sombra começou a crescer no sul, trazendo medo, corrupção e criaturas malignas. Essa presença maligna não era outra senão Sauron, disfarçado como um necromante. Ele se instalou em uma fortaleza chamada Dol Guldur, nas colinas do sul da floresta, por volta do ano 1000 da Terceira Era. Falando um pouco sobre Dol Guldur agora, essa região era originalmente chamada de Amon Lanc, colina nua na tradução, porque árvores não cresciam em seu cume. Os elfos silvestres do rei Orofer tinham antigas habitações perto de Amon Lanc, mas as deixaram e migraram para o norte quando receberam rumores perturbadores sobre o poder crescente de Sauron muito antes da Guerra da Última Aliança. Assim, após Sauron se instalar ali, o Amon Lanc passou a se chamar Dol Guldur, que na tradução significa Colina da Feitiçaria ou Monte da Feitiçaria. Já Eringen passou a ser conhecida como Taur nu Fuin, em Sindarin, a Floresta da Escuridão, ou simplesmente Mirkwood em Westron, a língua comum da Terra-média. A escuridão se intensificou com o tempo. Animais fugiram, árvores se tornaram retorcidas e criaturas horrendas começaram a surgir, especialmente as aranhas gigantes, descendentes de Ungoliant, que fizeram da floresta seu lar. Os caminhos se tornaram traiçoeiros, os rios perigosos e até o ar parecia carregado de malícia. As estradas que atravessavam a floresta foram abandonadas e muitos viajantes desapareceram sem deixar vestígios. Mesmo diante dessa crescente ameaça, o reino élfico de Thranduil resistiu. Embora isolado e cada vez mais cauteloso, Thranduil liderava seu povo com firmeza. Eles se fecharam em seu palácio subterrâneo e passaram a patrulhar a Floresta Norte, protegendo suas fronteiras. Foi em Mirkwood que, séculos depois, Bilbo Bolseiro e os Anões de Thorin passaram por uma de suas maiores provações durante a jornada até a Montanha Solitária. Eles foram capturados pelos elfos de Thranduil e aprisionados no palácio, até que Bilbo, usando um anel, arquitetou um ousado plano de fuga, escondendo os anões em barris lançados ao rio. Em 2510 da Terceira Era, uma sombra escura e uma nuvem fluíram de Dol Guldur, enquanto uma névoa branca que veio de Lothlórien para o oeste lutou com a escuridão vinda de Mirkwood quando Éol, o jovem, estava liderando seus cavaleiros para a Batalha do Campo de Celebrant. Em reação, Éol dirigiu sua força para o oeste para evitar o fenômeno da sombra e eles entraram na névoa branca. Em 2845, Thrain II, rei do povo de Durin no exílio e detentor do último dos 7 Anéis dos Anões, estava a caminho da Montanha Solitária. Ele foi capturado perto das bordas de Mirkwood, aprisionado e torturado nas masmorras de Dol Guldur, e seu anel foi tirado dele. Em 2850, Gandalf entrou novamente em Dol Guldur, encontrou o moribundo Thrain e foi encarregado por ele do mapa e da chave para entregar a Thorin, embora Thrain não pudesse lhe dizer seu próprio nome ou o de seu filho antes de morrer. Gandalf então confirmou que o necromante, o mestre de Dol Guldur naquela época, era Sauron. Em 2851, Gandalf retornou ao Conselho Branco e pediu um ataque a Dol Guldur, mas foi rejeitado por Saruman, que secretamente havia começado a procurar pelo Um Anel na área naquela época.
O Mago Cinzento estava preocupado que Sauron planejasse atacar Lórien e Valfenda de Dol Guldur e que ele pudesse usar o dragão Smaug em Erebor contra os anões das Colinas de Ferro, que poderiam resistir a um ataque das forças de Sauron nas passagens do norte nas Montanhas Sombrias. Gandalf queria encontrar uma maneira de lidar com Smaug, mas pensou que um ataque direto contra Dol Guldur era necessário ainda mais para perturbar os planos de Sauron e, assim, tentava convencer o Conselho Branco. Em 2941, Saruman finalmente concordou com um ataque, que ocorreu ao mesmo tempo da demanda de Erebor e que Sauron fugiram de Dol Guldur para o leste. Em 2951, Sauron chegou a Mordor, com seus planos agora prontos, e enviou Camul, o segundo chefe, e outros 2 Nazgûl de volta a Dol Guldur. Ainda levaria um tempo para que a floresta se livrasse da influência do Senhor do Escuro. Nas décadas seguintes, Dol Guldur deve ter reconstruído parte de seu poder até a Guerra do Anel, durante a qual suas forças, provavelmente orcs, fizeram um ataque ao Reino da Floresta em 15 de março de 3019 e lançou 3 assaltos a Lórien em 11, 15 e 22 de março de 3019, causando danos graves às florestas periféricas de Lórien. No entanto, cada vez eles foram rechaçados por Thranduil, Celeborn e Galadriel, que detinha o poder de Nenya, que somente o próprio Sauron poderia ter superado. Em 28 de março de 3019, Dol Guldur foi finalmente destruída e purificada pelos Elfos de Lórien, liderados por Celeborn e Galadriel, após a queda de Sauron. Galadriel destruiu completamente Dol Guldur usando seu poder, e a parte sul da floresta foi rebatizada de Lothlórien Oriental ou Eren Lasgalen, a Floresta das Folhas Verdes. Thranduil continuou a reinar no norte, enquanto Celeborn assumiu o sul, e a paz retornou àquela terra que, por tanto tempo, havia sido corrompida pelas sombras. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou deste mergulho na história de Mirkwood, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre a Terra-média. Dou as boas-vindas aos novos inscritos e a todos aqueles que estão cooperando com a campanha para comprar o novo notebook, deixo também os meus agradecimentos. Daqui a pouquinho vamos bater a nossa meta. Por isso, muito obrigada pelo apoio de vocês. A chave Pix CNPJ para quem quiser fazer uma contribuição está fixada no primeiro comentário do vídeo e também na descrição. A gente se vê na próxima, pessoal. Um grande abraço a todos e valeu!